Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. O texto de hoje, os vínculos definem a qualidade da relação. O que seus filhos registram de você? As imagens negativas ou positivas? Todas. Eles arquivam diariamente os seus comportamentos, sejam eles inteligentes ou estúpidos. Você não percebe, mas eles o estão fotografando a cada instante. O que gera os vínculos inconscientes não é só o que você diz a eles, mas também o que eles veem em você. Muitos pais falam coisas maravilhosas para suas crianças, mas têm péssimas reações na frente delas. São intolerantes, agressivos, parciais, dissimulados. Com o tempo, cria-se um abismo emocional entre pais e filhos. Pouco afeto, mas muitos atritos e críticas. Tudo que é registrado não pode mais ser deletado, apenas reeditado, através de novas experiências sobre experiências antigas. Reeditar é um processo possível, mas complicado. A imagem que seu filho construiu de você não pode mais ser apagada, só reescrita. Construir uma excelente imagem estabelece a riqueza da relação que você terá com seus filhos. Outro papel importante da memória é que a emoção define a qualidade do registro. Todas as experiências que possuem um alto volume emocional provocam um registro privilegiado. O amor e o ódio, a alegria e a angústia provocam um registro intenso. A mídia descobriu, sem ter conhecimentos científicos, que anunciar as misérias humanas fisga a emoção e gera concentração. De fato, acidentes, mortes, doenças, sequestros geram alto volume de tensão, conduzindo a um arquivamento privilegiado dessas imagens. Nossa memória tornou-se assim uma lata de lixo. Não é à toa que o homem moderno é um ser intranquilo, que sofre por antecipação e tem medo do amanhã. Ou seja, nós estamos criando pessoas ansiosas, porque a mídia está bombardeando o tempo todo coisas ruins. Nós estamos passando agora pela situação do Rio Grande do Sul. Se vocês ligarem a televisão, seja em qualquer canal aberto e até mesmo na parte de internet, vocês vão ver vídeos assustadores que tiram a nossa tranquilidade. É impossível vocês verem animais, pessoas sendo resgatadas em pleno rio, porque as cidades se tornaram rios, e você ficar indiferente a uma situação como essa. Então, é impactante, isso dá audiência, principalmente nos canais abertos de televisão, né, jornais que têm, inclusive, intenção atrás dessas reportagens, e isso traz um infortúnio para a gente. Os pais acabam deixando os filhos verem isso e não conversam com seus filhos, e não direcionam essas angústias, tornando essas crianças ansiosas. Eu acabei de receber de um amigo um livrinho que uma psicóloga fez falando sobre a chuva, para tentar amenizar o impacto que está sendo causado nas crianças, na parte psicológica de tudo isso que elas estão atravessando no Rio Grande do Sul. E as outras que estão assistindo também. Então, para vocês verem que todos os fatos que acontecem, que são desastrosos, eles chegam com mais facilidade na gente. E eles acabam impregnando no nosso consciente e no nosso inconsciente. Isso faz com que o nosso psicológico trabalhe contra nós. O que acontece com a criança no processo da sua formação é que tem que ser evitado esses impactos tão duros no seu consciente. A criança, ela trava, ela não consegue dar um passo adiante. Por isso que quando a gente tem um aluno na sala de aula que não aprende o simples, babebi bobu, você está lá o mês inteiro trabalhando as sílabas e a criança não aprende. Ela tem uma dificuldade de aprendizado. Você tem que investigar o que está acontecendo. Não é normal uma criança ir para a escola todos os dias, ficar 4 horas sentada numa carteira e não aprender. Umas demoram mais, outras vão mais rápido, mas tem umas que não aprendem. Você faz de tudo e a criança não aprende. Tem um bloqueio ali. Com certeza tem um fato negativo. Tem alguma coisa que interfere no psicológico dessa criança, na memória dela, no consciente e no inconsciente dela, que está bloqueando essa criança. Quantas vezes eu não peguei criança e falei para o pai e a mãe, olha, leva no psicólogo. Tiravam um barato da minha cara na escola, muitos pais falavam que aquela professora é a professora dos psicólogos. Eu nunca mandei para psicólogo para poder ganhar dinheiro com isso, ou um psicólogo ganhar também. Eu sempre procurei pessoas voluntárias para ser psicólogo dos meus alunos. Então era um trabalho muito sério, ao qual eu fazia paralelo junto a psicólogos para poder descobrir, destravar a mente do meu aluno, para que ele pudesse aprender. Porque tudo que é positivo incentiva
você a dar continuidade ao seu aprendizado, vai te motivar. Mas o que é negativo é o contrário, ele te trava, ele te dá insegurança, ele te dá medo e você não sai do lugar. Então, cria uma ansiedade, a criança chega na sala de aula chorando, ela tem medo, o professor vai ensinar coisa que ela não consegue aprender, ela chora, ela se desespera, ela quer a mãe. Muitos dos alunos que chegam na sala de aula chorando, a gente fala, é manha, né? Aos nossos olhos, assim, sem conhecimento, a gente fala, a criança é manhosa, a criança, nossa, é mal educada, ela tá chegando na escola, a mãe não preparou essa criança para chegar na escola, mas tem algum fundo ali e tem que ser investigado. Se você investigar, você vai saber. Tinha uma menina numa escola que eu trabalhei há uns 25 anos, não é tudo isso, há quase 24 anos atrás isso. Foi logo uma das primeiras escolas que eu trabalhei aqui em Itaquá. De 24 para 25 anos. Aí eu ia perto da linha do trem, essa escola. E geralmente as escolas perto de linha do trem, elas são muito carentes. Muito, mas muito mesmo. Crianças que passam fome, que vão para a escola para comer. E tinha uma menininha que entrava na fila, ela não era minha aluna, era de uma outra professora. Ela entrava na fila sempre de cabeça baixa, todo mundo brincava, zoava para lá e para cá com ela, e ela sempre de cabeça baixa, sempre triste. E eu perguntei, eu percebi o comportamento dela não era muito, né, normal, eu achava ela muito triste, aquela criança muito triste, sempre com a mochilinha assim encolhida, segurando o braço. E eu perguntei para a professora, falei, como que ela é na sala de aula? Aí a professora falava, essa menina não aprende, essa menina, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. Então, já tinha rotulado a menina do tipo, não vai. E não é que eu gosto de aluno desse tipo, mas eu gosto de casos desse tipo que para mim é desafiador. Eu ia em cima para saber o que estava acontecendo até descobrir e trabalhar aquilo até que a criança desenvolvia, de alguma forma, nem que fosse um pouquinho. E eu falei para a professora, tenta descobrir o que está acontecendo com ela. Eu não, é problema de pai e mãe, eles é que se virem. Falei, mas se você não tocar na sensibilidade dessa criança e descobrir de fato o que está travando ela, você não vai ensinar o beabá. Ela estava na segunda série, na época era série. Precisava ser alfabetizada. Aí a professora, não, isso é problema de pai e mãe. Eu tô aqui, eu faço a minha parte. Agora, se ela não aprende, o pai e a mãe que tem que fazer essa correria. Eu falei, mas você tem que indicar o caminho, que às vezes os pais não sabem o caminho. E o caminho aí é um psicólogo, então, para conversar, para descobrir o que essa criança tem, já que você não quer descobrir. Não, eu não vou me meter nisso, não. Aí eu fui me meter. Chegava na hora do recreio e eu não entrava na sala dos professores. Eu nunca gostei de ficar no meio de professor, então eu sempre ficava no meio das crianças. Era raras vezes que alguém me via na sala dos professores. Aí eu entrava no recreio dessa menina e comecei a chamar ela para perto de mim. Eu levava algum gibi, eu levava, às vezes, algum doce, chamava ela. E ela começou a sentar perto de mim, meio arisca no começo, não falava muito, calada. Foi tempo, gente. Não é uma coisa assim de um mês, não. Foi um bom tempo. Eu pegando a hora do recreio, que é coisa de 15 minutos, e eu sentava com aquela menina e ia conversando. Até que ela falou, né, que ela passava por uma situação de abuso na casa dela. O pai tinha ela, que tinha 8 anos, tinha uma outra de 5 e tinha uma outra de 14 ou 13 anos, uma coisa assim, que era adolescente. O pai colocava, naquela época era fita, né, de filme, que você coloca em DVD, né? Colocava fita pornográfica, colocava a maior para ficar fazendo coisas com ele no corpo dele. As menores assistiam a cena e ele falava para as menores, vocês também vão fazer, já vão aprendendo porque vocês também vão fazer. E ela, como era do meio, ela falava, a próxima que vai sou eu. Então ela ficava naquela ansiedade, se contendo, com medo de chegar aquele momento que ela ia ter que tocar aquele homem. E quando ela me contou isso, eu não aguentei. Eu não sou santa, eu não tenho sangue de barata. Eu estourei, eu fui na direção. Falei, olha, eu consegui tirar da menina o que está acontecendo, ela está sofrendo abuso. Ainda não chegou a vez dela de fazer, mas ela está olhando e vai chegar a vez dela de fazer. A irmã sofre, ela sofre, a irmã menor sofre e a mãe não acredita em nenhuma das três. Apanham as três se falarem essas coisas dentro de casa, que a mãe acha que o pai é santo. A diretora, não posso fazer nada, a gente não pode entregar o conselho, porque uma denúncia pode vir a represália na escola, a gente não sabe que tipo de pessoa que é, esse cara pode vir aqui querer matar todo mundo.
Pois bem, eu fiz a denúncia anônima. O conselho foi na casa e conseguiu pegar. Esse pai foi colocado para fora. Ele tem a lei lá que tem que se manter longe, distante das crianças. A mãe veio na escola querendo fuzilar, porque partiu da escola, de algum lugar tinha que ter partido essa denúncia. E a mãe foi na escola achando que foi a professora da sala. Eu não assumi o BO. E também não falei para ninguém sobre o ocorrido. Estou falando agora para vocês, porque já passou também 20 e poucos anos aí, quase 30 anos. Mas fui eu fiz aquilo. E aí ficou aquela situação, tiraram as meninas da escola, nós não tivemos mais notícia das crianças, tudo. Mas tinha uma questão muito importante atrás daquela tristeza daquela menina. Então, nenhuma criança chega na escola triste, ou revoltada, ou apática, ou indisciplinada, sem alguma razão. E a razão, às vezes, pode estar numa seriedade como essa que eu estou falando. Então, tudo que é ruim trava uma criança para o seu aprendizado. Nós não podemos, desde uma coisa grave como essa, até um simples jornal dando notícia ruim, deixar a criança participar disso, sem sentar com ela e falar, olha, está acontecendo isso, mas eu estou do seu lado. E eu vou te proteger. Isso não vai acontecer com você. Porque também não dá para isolar a criança e falar assim, ó, não está acontecendo nada no Rio Grande do Sul. Ela vai ouvir colegas, ela vai ver notícias em algum lugar, ela vai jogar no videogame dela lá, no celular, ela vai ver uma passagem de vídeo. Então, deixar a criança totalmente isolada, sem saber do que ocorre, é impossível hoje em dia. Mas o pai tem que sentar do lado e falar assim, olha, está acontecendo lá, mas Deus livre e guarde, se um dia acontecer alguma coisa semelhante, eu vou estar aqui do seu lado, eu estou te protegendo, não vai acontecer nada com você. Porque pai e mãe foi feito para isso, para proteger o filho. E principalmente proteger o emocional do filho. Esse emocional é importantíssimo ser protegido. Caso contrário, a criança trava no seu aprendizado, inclusive na escola. Então, o que ele fala aqui é que a gente não tem que ser um super-herói. A gente não tem que ser um pai brilhante, mas a gente tem que ser um bom pai, pelo menos. E o bom pai é esse, é aquele que está do lado do filho, protegendo e não fazendo ações contrárias. Então, o que nós vamos precisar para que ele entenda que nós somos protetores, enquanto pais, enquanto professores, que eles podem confiar na gente, são os vínculos de relação que a gente faz. De sentar, de conversar, de dar carinho, de dar atenção, de dar essa proteção, essa segurança à criança. Esse vínculo que nós criamos com a criança é muito importante para o seu aprendizado, para a construção do seu ser, para que ela possa ter essa firmeza de tomar atitudes quando chegar o momento. Tem crianças, às vezes, que agem hoje melhor do que um adulto, tem mais consciência, tem mais maturidade do que o próprio adulto. Isso é imperdoável. Nós chegamos primeiro, nós temos obrigação de cuidar das crianças. Eles podem ser inteligentes, até mais do que nós, mas cabe ao adulto a proteger essa criança, a criar esses vínculos de amor e de respeito, mostrar às crianças a responsabilidade que é manter uma vida. Então, o vínculo é que vai fazer a qualidade dessa nossa relação com a criança. Vamos lá, mãos à obra.